Este épico manhã começa com uma noite escura, tempestuosa em uma antiga casa chinesa. Vários homens de vestes pretas estão alinhados. Alguém perguntou se havia alguém ali. Uma poça d'água se formou da chuva contínua. Havia uma criança suja parada sob a chuva. Ele estava diante dos homens de vestes pretas. A maneira como eles apenas ficam ali é perturbadora. Um homem com olhos vermelhos observava o menino atentamente, enquanto pensava. Como há alguém morando na academia marcial Chatidão? Ele chamou o menino de jovem guerreiro e pediu permissão se eles poderiam passar a noite ali. Para evitar a chuva, o menino os observou. Ele está se perguntando quem são aquelas pessoas. É surpreendente para ele que eles o estejam cumprimentando educadamente, mesmo que ele seja apenas uma criança. Ele pensou que talvez aquelas pessoas o vissem como um jovem taoísta, guardando a academia Chatidão. Ele os cumprimentou de volta, pois pensou que talvez eles não fossem pessoas ruins. Ele respondeu que também se instalou na academia fechada há apenas alguns anos, então os homens também podem ficar onde quiserem. No entanto, ele apontou o pavilhão que está usando, e disse-lhes para usar outros lugares. Além disso, os homens agradeceram ao jovem guerreiro por sua hospitalidade. O líder dos homens instruiu a todos para não se aproximarem do pavilhão do jovem guerreiro, e se abrigar em outros lugares. Ele perguntou se eles entenderam e todos responderam que sim. Eles foram encontrar seu espaço. O menino leu a palavra em suas vestes. Diz Tang. Ele se perguntou se eles são todos do mesmo clã. Ele está curioso sobre que tipo de pessoas eles são, mas ele tem coisas mais importantes para fazer agora. Ele entrou em seu pavilhão. Ele está ocupado porque é hora do jantar para as crianças. O clima sério foi então mudado. Como vimos, o menino estava encantado. Este aqui é o nosso principal protagonista, que eu aposto que você vai amar. De volta à recapitulação, ele chamou animadamente todos para comer. Havia um grande recipiente de pote. Ele abriu a tampa alegremente. E havia um pequeno inseto marrom parecido com um grilo dentro. O menino disse que estava quase atrasado. Então esses insetos devem estar famintos. Ele abriu outro pote. Contém esta aranha grande e fofa chamada tigre da terra negra. A tarântula nativa de Hainan, China. É uma espécie grande que cresce até 20 centímetros. E suas listras únicas lembram um tigre preto. Usando um hashi, ele pegou um inseto para alimentar Black. Enquanto o alimentava, ele disse como não conseguia imaginar sobreviver se aqueles caras não estivessem lá. Black mastigou o inseto. O menino ficou satisfeito com sua reação. Ele está fascinado que esse cara que tinha o tamanho de uma unha já trocou de casca 2 vezes e cresceu assim. Ele está tão feliz que Black se fartou. O próximo ao menino abriu uma gaveta. Revelou um lagarto laranja com listras brancas. É uma lagartixa leopardo anã. Da mesma forma, esta espécie nativa é caracterizada por listras no corpo e na cauda. O menino disse que era muito difícil consegui-la, porque ele não tinha dinheiro em sua vida anterior, mas se ele sair agora, ele pode encontrá-las em todos os lugares. Sua vida era cheia de diversão observando-as. Ele alimentou a lagartixa e foi mordido enquanto gritava alto. Ele balançou os dedos para sacudi-la, mas ela permaneceu mordendo. Este momento também lembrou nosso MC, sobre o que aconteceu com ele antes de todas essas coisas. Então, antes que essa pessoa entrasse naquele corpo, ele era um streamer com incríveis 1 milhão de inscritos. Ele é um biólogo profissional chamado Spice Fabre. Seu conteúdo principal eram insetos venenosos e animais venenosos. O problema era a transmissão ao vivo, que ele realizou para comemorar a conquista de 1 milhão de inscritos. As 10 víboras mais perigosas do mundo, entre elas a mais perigosa. A mamba negra era considerada a mais agressiva, e a viagem para a África para encontrá-la foi a sua morte. Ele disse aos seus espectadores que não a tinha e que não era fácil de encontrar. Ele decidiu fazer uma pausa e ir procurá-la novamente. Os espectadores disseram a ele que o esperariam. Ele estava tão cansado que não conseguiu encontrá-la no chat. As pessoas estão preocupadas que ela esteja em sua casa e que ele possa ser mordido. A mamba negra que ele não conseguiu encontrar, não importa o quanto ele procurasse. Ela estava enrolada em cima da geladeira. Ele foi mordido em um instante enquanto estava na TV ao vivo. E imediatamente nosso garoto morreu. E agora de volta ao tempo presente, ele fez beicinho, pensando o que aconteceu depois que ele se esforçou para procurá-la. Enquanto isso, o homem idoso de manto preto estava do lado de fora da porta do pavilhão. Ele bateu e chamou o jovem guerreiro. Nosso MC abriu a porta e perguntou se havia algo errado. O homem respondeu.
que gostaria de agradecê-lo por lhes dar abrigo na chuva. Ele o convidou para jantar junto, já que eles pegaram um cervo. Ouvir isso deixou o menino animado. Ele gostava de carne. Todo esse tempo a única carne que ele podia comer era cobras e lagartos. Ele aceitou alegremente o convite e foi para onde os outros estavam. Eles montaram uma fogueira. Eles estavam reunidos em volta dela enquanto observavam o cervo ser cozido. O homem mais velho viu como o menino estava babando com a visão. Ele disse ao menino que o cervo levaria tempo para cozinhar. Enquanto isso, ele perguntou se tudo bem fazer algumas perguntas. O menino se sentiu envergonhado por ser pego olhando para o cervo por muito tempo. Ele permitiu que o mais velho fizesse perguntas. Ele perguntou se o menino estava morando sozinho e sua idade. O menino não tinha certeza se tinha 14 ou 15 anos. O menino decidiu inventar uma história como se ele acidentalmente bateu a cabeça quando era criança. É por isso que ele não se lembra de muita coisa. O ancião perguntou se ele estava morando lá sozinho. Ele respondeu que sim, já que ele não tem nenhum talento. Ele apenas pega cobras e vende suas peles para ganhar a vida. O ancião não podia acreditar que ele estava fazendo uma coisa tão perigosa. Ele respondeu que estava acostumado com isso. Alguém trouxe a parte cozida para que eles pudessem comer primeiro. Um velho disse que o jovem guerreiro devia estar com fome. Ele agradeceu ao ancião. O menino disse que fazia muito tempo que ele não comia carne. Ele mastigou a carne e pareceu muito feliz. Em sua mente, ele pensou que isso é felicidade. Os homens mais velhos o observavam alegremente. Eles disseram ao menino para ouvir enquanto ele come. O ancião revelou que eles estavam procurando por algo, e perguntou ao menino se ele tinha visto algo estranho. O ancião debateu se ele poderia dizer isso. O ancião de cabelos brancos disse ao patriarca que, já que eles devem ao jovem guerreiro, pode ser certo contar a ele. E como o garoto pode não saber disso, não há chance de ele se meter em problemas. E como ele mora sozinho, não contará a ninguém. O patriarca concordou com o pai dele. Ele começou a dizer isso. Eles vieram para encontrar uma centopeia com uma mancha azul no corpo. O garoto ficou surpreso ao ouvir isso. Eles a chamam de centopeia de mancha azul. É grande. Então eles pensaram que o garoto poderia tê-la visto. O garoto perguntou quão grande ela era. O patriarca respondeu que, se for adulta, pode facilmente engolir alguém tão grande quanto o jovem guerreiro. O garoto empalideceu ao ouvir falar de uma centopeia tão grande que pode engolir uma pessoa. O garoto pensou que seu pensamento, de que ele tinha voltado apenas algumas centenas de anos, poderia estar errado, já que ele poderia estar em um mundo diferente. O homem de cabelos brancos disse a ele para não se preocupar, já que eles estão prestes a pegar essa coisa. O garoto perguntou se eles estão tentando pegá-la e criá-la. Os anciãos estavam confusos sobre a parte da criação. O ancião de cabelos brancos estava divertido. Eventualmente, ele soltou uma gargalhada alta. Eles acharam a ideia de criar uma centopeia azul engraçada. O patriarca comentou que o jovem guerreiro era muito engraçado. O ancião de cabelos brancos respondeu que não havia como eles criá-la. Eles planejam usá-la como remédio. O menino estava confuso porque pensava que eles eram traidores. Mas agora ele está pensando que eles podem ser traficantes de drogas. Ele perguntou como as centopeias poderiam ser usadas como remédio. O homem de cabelos brancos respondeu que sua neta está deitada na cama com uma doença grave. O núcleo interno dessa centopeia é a única coisa que pode salvar sua neta. Então eles estão tentando encontrá-la. O menino estava tentando juntar as peças, e o patriarca confirmou sua suspeita. A neta do ancião de cabelos brancos é sua filha. Para o menino, parecia que eles estavam tentando alimentar a menina com qualquer coisa, já que ela está à beira da morte. Ele não acha que centopeias poderiam ser usadas como remédio, mas não há nada que os pais não possam fazer por seus filhos. Embora ele se sentisse mal pela centopeia, já que aqueles homens o trataram com carne, ele decidiu ajudá-los. Ele começou a falar sobre a centopeia, e o patriarca perguntou imediatamente se ele a tinha visto. Ele respondeu que não, mas acrescentou que, embora ele não saiba o que é uma centopeia de manchas azuis, ele pode ter uma ideia de onde eles podem encontrá-la, embora eles pais se fabricem. Morreu de uma picada de cobra. Ele está mais confiante do que qualquer outra pessoa em termos de animais venenosos. Entre as aproximadamente 8,7 milhões de espécies, cerca de 20 mil espécies são conhecidas por serem venenosas, e ele tem cada uma delas em sua cabeça. E claro,
Essas centopeias não são uma exceção quando se trata de animais venenosos. Tudo está na palma da mão de Spice Faber. Ele é realmente uma enciclopédia ambulante de centopeias. Nosso MC relembrou todo o seu conhecimento sobre centopeias, e era como se ele estivesse literalmente abrindo um livro. Ele então escaneou as páginas e depois de alguns segundos, ele finalmente fechou. Ele encontrou o que estava procurando. Novamente, isso foi apenas uma representação em sua cabeça. De volta ao tempo presente. Ele disse aos anciãos que ele poderia saber onde encontrá-lo. Esses caras ficaram surpresos e perguntaram onde nosso MC pensava sobre isso. Ele perguntou sobre as áreas que os anciãos já haviam procurado. Eles procuraram ao norte e leste da academia, principalmente durante o dia. E eles se concentraram na beira do rio no norte. O menino não ficou surpreso porque eles não conseguiram encontrá-lo. Ele disse a eles, é claro que vocês não conseguiram encontrá-lo. O ancião perguntou o que ele queria dizer. É claro que eles pediram para ele contar a eles. Centopeias pertencem ao filo artrópoda e à classe xilopoda. Então eles têm uma ampla gama de território e sendo de sangue frio, eles precisam de abrigo para regulação de temperatura e umidade. Outro fato interessante é que, ao contrário da maioria dos insetos com uma camada à prova d'água, as centopeias têm impermeabilização fraca e poros em suas cascas, então elas realmente não preferem lugares úmidos. É um animal que precisa de alta umidade, mas não gosta de lugares úmidos. No entanto, não consegue sobreviver muito tempo sem água. Então, é menos provável que a centopeia de manchas azuis seja encontrada em selvas, ou perto do rio. Os anciãos não conseguiam acreditar. Ele pensava que as centopeias preferiam lugares como rachaduras de madeira podre. O menino os informou que eles podiam ver pequenos lá dentro, mas eles estavam procurando por um grande. Para os grandes, eles não podem ficar na selva ou nas rochas perto do rio, porque assim eles não conseguem se esconder. Os anciãos se olharam e balançaram a cabeça, como uma comunicação não verbal. Eles perguntaram onde poderiam encontrar a centopeia. Ele disse ao menino que se eles a encontrassem, ele lhe dará uma grande recompensa. O menino sorriu. Ele apontou para o oeste. Ele sugeriu procurá-la nas montanhas rochosas do oeste. Centopeias gostam de descansar sob pedras quentes durante o dia, e vaguear à noite algumas horas depois nas montanhas rochosas. Os homens procuraram minuciosamente. O patriarca estava em cima de uma alta rocha estreita. Ele observava atentamente. Um homem se aproximou dele e sugeriu que o jovem guerreiro poderia estar errado. Ele disse a todos para encerrar o dia. Ele ordenou a flecha de sinalização e reuniu a equipe de busca. A flecha foi disparada. Os homens se reuniram ao redor da fogueira. Eles estavam todos exaustos. Mas eles ainda esperavam que o jovem guerreiro estivesse certo. Eles se perguntavam por que não conseguiam encontrar a centopeia. Mas de alguma forma eles acreditaram no jovem guerreiro, já que ele parecia inteligente. O patriarca estava quieto. Então, eventualmente, com uma expressão dolorida no rosto, ele pronunciou que sua filha Hu-Yun é considerado o talento mais excepcional na história da família Tang. Ele perguntou se os céus a haviam abandonado. De repente, alguém anunciou que o grande patriarca havia retornado. O patriarca deu-lhe as boas-vindas. Eles se reuniram em volta da fogueira. O grande patriarca perguntou ao patriarca se ele não conseguiu encontrá-lo. Assim como o patriarca respondeu que sim, o patriarca perguntou se o grande patriarca também havia falhado. Ele respondeu que sim. Huan provavelmente aguentaria por no máximo 3 meses. Ele duvidava que eles pudessem encontrar a centopeia em 10 dias. Eles ficaram em silêncio. O patriarca sugeriu que eles explorassem o sul amanhã, já que eles não encontraram nenhum vestígio lá. O grande patriarca concordou que eles não encontraram nenhum vestígio. Dessa afirmação, o patriarca percebeu algo. Ele riu alto e expressou como ele não podia acreditar que tinha perdido isso. Ele afirmou que eles estão no lugar certo. Afinal, o patriarca perguntou se ele viu alguma coisa. O grande patriarca respondeu que não. E assim como o patriarca disse que não sentia nenhum vestígio ou presença, o patriarca estava confuso. O grande patriarca explicou que, como não há vestígios, ele tinha a sensação de que estava lá. Ele perguntou ao patriarca se ele tinha visto algum vestígio nos últimos 3 dias, e ele respondeu que não. Nem mesmo um animal ou excrementos ou marcações territoriais. Foi quando o patriarca percebeu. O grande patriarca respondeu que é exatamente como é. Não faz sentido não haver um único vestígio de um animal na enorme montanha. E o patriarca pensou no animal territorial.
O grande patriarca suspeitou que todos eles fugiram, ou se tornaram comida para a centopeia. Ele dá um tapinha no ombro do patriarca, e garantiu-lhe que a centopeia Blue Spot está definitivamente lá. Eles ficaram certos de que poderiam salvar o Ayun. O patriarca tinha uma expressão triste, mas esperançosa, de um pai em seu rosto. Então eles sentiram o chão tremer. Eles ficaram alertas, entraram em pânico quando as rachaduras no chão apareceram. A área ao redor da fogueira desmoronou. Inesperadamente, ele se levantou do chão. Eles estão todos confusos sobre o que está acontecendo. Um membro saiu do chão. Eles observam enquanto o outro aparece. Eles apontaram para a criatura que estava saindo. Eles estavam aterrorizados. Até o grande patriarca estava nervoso. Vários outros membros surgiram. É a maldita centopeia de manchas azuis. E cara, é definitivamente enorme. De volta à academia, nosso garoto reclamou de como era uma bagunça. Ele se perguntou quão grande é a centopeia porque há muito barulho. Ele comentou como disse a eles para procurá-la, mas eles estão virando a montanha de cabeça para baixo. Ele está maravilhado com uma centopeia grande o suficiente para engoli-lo inteiro. E já que ele é um fanático por Pokémon venenoso, ele pensou que realmente queria vê-la. De volta à montanha rochosa. Eventualmente as coisas se acalmaram. Eles derrotaram a centopeia de manchas azuis, mas não sem se machucar. Eles também pegaram um núcleo, é uma joia azul bebê em uma caixa de madeira. Os homens estavam em lágrimas agora que finalmente podiam salvar Ruiun. O patriarca pediu ao pai que fosse primeiro a Sichuan, e tratasse os guerreiros feridos. O grande patriarca estava confuso. O patriarca explicou que os rancores são gravados no sangue, e os favores são gravados na pedra. E é assim que eles vivem. Em resumo, eles ainda têm coisas para fazer. O grande patriarca finalmente percebeu. Ele admitiu como ele quase cometeu um grande erro apenas focando em Uiyun. O grande patriarca concordou. Como seria certo receber o jovem guerreiro como convidado, e dar a ele o que ele quer? O patriarca ordenou que o guerreiro ferido recebesse tratamento na aldeia, enquanto ele visita o jovem guerreiro. A ideia de que o jovem guerreiro também está curioso sobre as notícias veio à sua mente, mas aqui estamos, nós vemos nosso garoto sendo casualmente acariciado por esses 3 pequenos Pokémon amarelos. O jovem guerreiro está tendo um dilema. Ele tinha acabado de se tornar o pai das centopeias de manchas azuis. Existem 3 deles e eles parecem lagartas. Eles são muito fofos e adoráveis, especialmente a maneira como eles se esfregam no rosto do jovem guerreiro. Algo lembrou enquanto o menino olhava para o pote. Quando ele chegou em casa, limpou os ovos e os colocou na mesa de cabeceira. E quando acordou, todos eles tinham chocado. Uma centopeia estava feliz na cabeça do menino. O menino havia sentido, mas não esperava que chocassem rapidamente. Ele olhou para eles enquanto fazia beicinho, e tentou removê-lo de seus ombros. Mas há um problema, eles se agarram a ele e não saem, porque eles pensam nele como seu pai. Uma pequena recapitulação do que aconteceu ontem à noite. O menino estava tão curioso sobre um novo tipo de centopeia, tão grande que poderia engoli-lo. Ele disse a si mesmo que se ele suportasse isso, ele não é Fabre Picante. No esconderijo da centopeia Blue Spot que ele encontrou, ele procurou e chutou impulsivamente um inseto. Ele estava irritado porque não conseguia conter sua curiosidade. Sua lanterna caiu porque ele perdeu o equilíbrio, mas ele ficou aliviado que os 3 ovos que ele pegou estavam todos seguros. Ainda bem que a chuva tinha parado. Ou ele poderia ter falhado em conseguir até mesmo um único. Então ele percebeu algo. Não era hora de ser assim. Ele imediatamente se levantou para voltar rapidamente e limpar os ovos. Ele prendeu os ovos na cintura. E disse a esses ovos para esperarem um pouco mais, e ele terá certeza de dar-lhes um banho em breve, de volta ao tempo presente. Embora ele não pudesse ver a centopeia Blue Spot viva, ele está feliz por ter salvado os ovos restantes. Ele pediu a esses caras para darem a ele algum espaço. Ele sabia que não há necessidade de fornecer-lhes comida, já que eles não comerão até terem mudado de pele 2 vezes. Mas é uma dor porque eles continuam agarrados ao corpo dele. Então ele pensou em algo. Se ele entrar na água, esses caras o deixarão em paz. Ele tinha um sorriso no rosto ao decidir tomar um banho. O pequeno provavelmente não sabe o que isso significa, mas ele estremeceu. Poucas horas depois, o patriarca ancião chegou à academia. Ele caminhou em direção ao pavilhão. Ele bateu na porta e perguntou se o jovem guerreiro estava lá dentro, mas não houve resposta. Ele esperou.
Ele alcançou a maçaneta. Então ele decidiu entrar. Ele olhou ao redor e viu ervas em potes, até mesmo remédios. Isso fez-se perguntar se o jovem guerreiro é um médico. Ele pensou como é rude entrar na sala sem permissão. Ele decidiu voltar mais tarde. Mas ele ouviu ruídos farfalhantes. Isso chamou sua atenção. Estava vindo de um dos potes. Ele se virou e abriu o pote. Ele ficou surpreso ao ver o que tinha dentro. Era uma aranha. Então sua atenção saiu para as gavetas. Ele puxou uma para abrir e viu uma lagartixa. Ele olhou ao redor e verificou outro pote, que continha besouros. Também há alguns ovos e cobras secas. Era inacreditável. Ele não conseguia imaginar que o jovem guerreiro estava criando animais venenosos. E seus descendentes, até mesmo seu clã Tang, que está familiarizado com criaturas venenosas, só conseguiu extrair o veneno. Eles não conseguiram encontrar uma maneira de aumentar os ovos dessa forma. Ele pensou que tinha salvado a vida de sua filha através de um pequeno encontro de sorte. Mas a verdadeira sorte foi o encontro com o próprio jovem guerreiro. O jovem guerreiro viu e o chamou. O jovem guerreiro estava preocupado que o ancião tivesse machucado o braço, já que estava enfaixado. O ancião respondeu que não era grande coisa. Ele disse ao jovem guerreiro que tinha que lhe dizer algo, mas foi interrompido no meio da frase porque sentiu uma energia sinistra. A entrada atrás do garoto teve uma explosão. Lentamente a silhueta de uma cabeça surgiu, quando o corpo foi revelado. Parecia a silhueta de um ogro. Tinha um olho e o lado esquerdo do rosto estava queimado. O ancião imediatamente empurrou o jovem guerreiro, enquanto lhe dizia para correr. O jovem guerreiro ficou surpreso e confuso. O monstro fez um barulho alto. Enquanto sua postura parecia que estava pronto para atacar, então deu um passo. Seus movimentos são rápidos. Atacou com a mão. O ancião bloqueou com seu braço não ferido. Foi realmente doloroso. Então o monstro empurrou o ancião para trás e o fez voar. A área estava cheia de poeira que fez o ancião tossir. Ele também tossiu sangue. Ele descreveu o monstro como sendo páreo para seu pai. Ele disse ao jovem guerreiro para correr, mas quando a fumaça se dissipou, revelou o jovem guerreiro sendo sufocado e erguido no ar pelo monstro. O jovem guerreiro tossiu enquanto o monstro ria alto. O monstro falou dizendo que ele ouviu dizer que os bastardos do clã Tang vieram para Aina. Ninguém esperaria que o filho das miríades de venenos, soberano divino, estaria ferido e sozinho. O ancião respondeu que não sabe quem ele é, e perguntou por que ele está sendo alvo junto com o jovem guerreiro. O monstro perguntou a ele se ele não conseguia dizer com seu rosto e punho. Ele se apresentou como Bland Rend Hakasa Takunyang, e foi o pai do ancião que o fez ficar assim. O ancião reconheceu o nome. Ele ouviu dizer que o homem foi atingido na cabeça com uma palma de veneno, e caiu do penhasco, mas ele ainda está vivo. O ancião disse a ele que o jovem guerreiro não tinha nada a ver com ele. Então ele pediu que libertasse o jovem guerreiro, e em troca o ancião ofereceu sua vida, mas Unia não queria. Ele jurou massacrar qualquer um que sequer encostasse nas roupas do clã Tang. Em sua mente o ancião amaldiçoou aquele demônio maldito. Neste contexto, o demônio é um artista marcial poderoso que causa dano ao mundo, e parecia que Unia não tinha intenção de libertar o jovem guerreiro. Nosso MC tinha ficado pálido por falta de ar. Unia riu alto e disse para ele morrer. O jovem guerreiro fracamente pediu para ser poupado. Ele implorou. E neste ponto, ele já estava a poucos segundos de atingir seu limite. De repente, há 3 pares de olhos ferozes. As 3 pequenas centopeias correram no braço de Unia. É hora do show, esses fofos. Mas ferozes centopeias bebês atacaram, e morderam essa bunda feia por todo o corpo. Yang ficou confuso ao ver as centopeias. Ele deixou cair o jovem guerreiro. Ele está furioso enquanto gritava. Que mesmo que sejam centopeias, elas não podem machucá-lo. De repente, seu pescoço ficou violeta e ele tossiu sangue. Ele imediatamente caiu no chão. Ele estava gemendo de dor. Nosso garoto ficou surpreso e confuso que ele morreu. Ele se afastou enquanto confirmava com o ancião se era uma pessoa má. O ancião, que viu tudo, ficou perplexo. Sua mandíbula caiu e se transformou em um sorriso enorme. Ao perceber que o jovem guerreiro não é apenas um mero convidado, o ancião pensou que o jovem guerreiro definitivamente deve se tornar um membro do clã Tang. Alguns dias depois que Unia desmaiou,
Alguém suspirou. O jovem guerreiro está cuidando do ancião. Ele colocou um pano molhado na testa do ancião. Enquanto o homem dormia, o ancião o agradeceu. O jovem guerreiro respondeu que, em vez de agradecê-lo, ele poderia dizer-lhe onde estão seus companheiros e ele irá verificar como eles estão. Mas então ele percebeu que não podia deixá-lo sozinho. Mas eles também não podem chamar um médico. O ancião disse-lhe para não se preocupar, e que ele se recuperará com alguns dias de descanso. O menino ficou perplexo com a calma do homem, depois de tossir tanto sangue. Ele disse ao ancião para parar de dizer isso quando ele está em estado crítico. O ancião respondeu que ele está bem porque é um artista marcial. O jovem guerreiro estava totalmente confuso. Ele perguntou se é o tipo que voa por aí e atira bolas de fogo e coisas assim. O ancião deu uma risadinha e disse-lhe que nem todos podem fazer isso, mas é uma maneira de colocar isso. Spice Faber ficou surpreso. É outra coisa que o fez reconhecer que ele está realmente em um mundo diferente. Afinal, caso contrário, uma centopeia tão grande quanto uma casa não faz sentido. O ancião disse-lhe que deve a vida ao jovem guerreiro. Ele salvou sua vida e se apresentou formalmente, apesar de estar naquela condição. Ele é Tang Sheol, filho do clã Sichuan Tang. E finalmente nosso MC também se apresentou. O nome dele é Wei Sorion. Shei Olson sabia que só significa pequeno e Raion significa dragão. É um bom nome. Então, Shei Olson expressou quantas perguntas ele gostaria de fazer. Então Raion disse para ele seguir em frente. Ele perguntou se aquelas eram centopeias venenosas em seu corpo. Sorion esfregou uma centopeia na barriga e respondeu que sim, já que são centopeias de manchas azuis. O choque fez Sheol-san se levantar da cama. Ele perguntou se Sorion as domesticou e como ele fez isso. Sheol-san continuou dizendo que enquanto esperava por ele, ele também viu outras criaturas venenosas. Ele perguntou se ele também está criando aqueles. Sorion respondeu que seria uma longa história. Ele perguntou se ele estava bem com isso. Sheol-san respondeu que não se importava. Sorion começou com o ovo da centopeia de mancha azul. Quando concluiu sua história, Sheol-san confirmou com ele se ele a criou a partir de um ovo. Sorion respondeu que sim, já que ele podia prever aproximadamente quando eclodiria. Na cabeça de Sheol-san era algo que ele não conseguia entender. Como o garoto fez isso? Sorion pediu para ele esperar um pouco. Nosso MC então se dirigiu para uma das gavetas. Ele pegou 2 lagartos e orgulhosamente disse ao mais velho para dar uma olhada. Primeiro é o lagarto com corpo marrom e listras amarelas no corpo, e listras brancas na cauda. É um lagarto listrado comum. Então tem o outro. Ele fez 2 lagartos com listras brancas maiores na cauda se reproduzirem. Então o outro tem apenas 2 cores. Tem um corpo marrom e cauda branca, sem listras. Shilson perguntou se o que ele estava dizendo era que ele criou essa cor. Sorion corou e respondeu alegremente que sim, ele achou bonito. Shilson se recompôs e perguntou se o jovem guerreiro poderia emparelhar-os com veneno forte, para criar um ainda mais venenoso. Sorion respondeu Em sua cabeça, ele pensou que teoricamente é possível. Então ele respondeu ao ancião, explicando que se eles soubessem qual tinha o veneno mais forte, provavelmente seria possível. Ele não tinha terminado quando Shilson exclamou, sério? Isso é possível? Essa reação intensa chocou Sorion imediatamente. Shilson disse para ele se tornar parte de sua família ali mesmo. Sorion agora está confuso. Shilson o tentou dizendo que se ele se juntasse, eles generosamente o ensinariam todas as suas artes marciais, e ele teria acesso a todos os tipos de elixires, ervas e quaisquer venenos que ele quisesse. Shilson disse a ele que alguém como ele poderia até capturar, ou criar as lendárias 10 grandes criaturas venenosas das planícies centrais do mundo marcial, e se isso não for suficiente para influenciar o coração de Sorion, este velho até acrescentou para não se gabar, mas para compartilhar uma das 3 flores das planícies centrais. Sua filha Sorion gritou. Espere. Sorion perguntou o que ele acabou de dizer. Shei Alson estava divertido. Ele comentou que mesmo que Sorion seja jovem, ele ainda é um homem. Ele continuou falando sobre as flores das planícies centrais, mas Sorion interrompeu e disse para ele esquecer as flores. Sorion trouxe à tona o tópico sobre as 10 grandes criaturas venenosas das planícies centrais. Ele perguntou se elas são incríveis como a centopeia de manchas azuis. Shail-san respondeu, claro.
Ele disse a ele que a centopeia de manchas azuis é impressionante, mas é classificada inferior em comparação com as 10 grandes criaturas venenosas das planícies centrais, do escorpião gigante ao sapo dourado que brilha como ouro. O que quer que Sorion esteja imaginando, está além disso. Shaelson sorriu. Parecia que ele conseguiu persuadir Sorion. Sorion parecia animado e tinha olhos brilhantes. 2 dias depois, um membro do clã Tang ficou surpreso ao descobrir que Mão de Sangue, Hakaza Takuni, apareceu. Shilsan respondeu que parecia que Unen estava se escondendo e aprimorando suas artes marciais. Ele estava em um nível próximo ao de seu pai. Então os homens do clã Tang perceberam algo. Se o patriarca mandou o homem para a morte, poderia ser que ele alcançou o reino dos 10.000 venenos. Eles o parabenizaram. O patriarca respondeu que não. Ele os informou que o jovem guerreiro é quem matou Unen. As mandíbulas dos membros do clã Tang caíram. Um homem imediatamente apertou a mão do jovem guerreiro. Eles agradecem por salvar o patriarca do clã Sichuan Tang. Eles perguntaram se ele é um ancião que passou por rejuvenescimento. Sorion estava confuso. O ancião percebeu que havia um mal-entendido. Então, ele pediu a Sorion para mostrá-los. Os membros do clã Tang sabiam o que isso significava, mas Sorion tocou seu peito e pediu aos caras para saírem. Os membros do clã Tang observaram as roupas de Sorion farfalharem, e 3 centopeias adoráveis espiaram para fora. Todos ficaram boquiabertos com a visão. Os pequenos rastejaram para fora. Um membro do clã Tang sabia que era uma centopeia. O patriarca explicou que são centopeias de manchas azuis, e aquelas pequenas centopeias se livraram de Unen. Eles perguntaram sobre o veneno. Era inacreditável que ele fosse capaz de domesticar uma. O patriarca explicou que é a razão pela qual ele decidiu aceitar o jovem guerreiro como um dos seus, mas Sorion disse que pensaria um pouco mais sobre isso. Um membro do clã disse a Sorion que era uma grande oportunidade. O patriarca disse que ele deveria se levantar agora, porque ele tem a sensação de que não deveria se atrasar. Sorion perguntou se ele ainda estava procurando por algo. Shilson ficou quieto por um momento. Então ele começou a explicar que Mão de Sangue, Hakaza Takui havia praticado as artes marciais chamadas Mão de Sangue, Garra Venenosa. É uma arte diabólica, para a qual se precisa de sangue humano e medula óssea, para atingir um certo estágio. Sorion acha isso realmente assustador. Shilson explicou que se Unen deixou para trás algum pergaminho secreto ou discípulos, eles têm que lidar com isso para eliminar quaisquer ameaças futuras, para garantir que artes marciais tão cruéis nunca retornem ao mundo marcial, e também se houver alguém capturado. Eles têm que ajudá-los também. O patriarca perguntou se o jovem guerreiro os ajudaria com isso. Afinal, ele está familiarizado com a geografia da ilha de Aina. Sorion parecia taciturno. Ele pensou sobre isso. E juntar-se ao clã Tang significaria uma posição vitalícia. Se você pensar sobre isso, é uma regra de ouro, para verificar o clima da empresa e o caráter do chefe, durante um estágio. Sorion concordou em ajudar assim que o patriarca se sentisse melhor. Eles o afirmaram por fazer a escolha certa. Sorion respondeu que isso significa salvar vidas. Então, é claro, ele ajudaria. Dentro de sua cabeça, seu plano é usar completamente a chance para descobrir que tipo de lugar é o clã Tang de Sichuan. Afinal, pessoas habilidosas sempre fazem entrevistas reversas com suas empresas. Shu San levou 3 dias para se recuperar. Eles pararam em uma vila perto da academia marcial abandonada, para encontrar a base da Mão de Sangue, Hakaza Takuni. Eles perguntaram se havia pessoas desaparecidas. Um velho compartilhou que há cerca de 1 ou 2 pessoas que desaparecem na selva, todos os anos, mas não houve desaparecimentos periódicos. Sheol-san estava em profunda reflexão. Eles agradeceram ao chefe da vila por contar a eles. A vila respondeu que não é nada. Estou honrado em poder ajudar. O famoso patriarca do clã Tang de Sichuan. Eles se desculparam. Infelizmente, eles não encontraram nenhuma pista importante. Eles passaram pela floresta. Sorion perguntou a Sheol-san se havia algo de especial na aldeia. Sheol-san explicou que quando Unen os encontrou e se revelou, foi por aquela área, mas não foi fácil de encontrar. Sorion também acha estranho não haver vestígios. Ele se lembrou do que aquele bastardo disse. Isso fez perceber algo. Ele perguntou ao ancião se ele se lembrava do que o bastardo disse quando apareceu. Shilson respondeu que não muito. Sorion lembrou que Sheol-san foi mandado embora pela palma de Uyan. Naquela hora ele lhe disse que
O bastardo disse que ouviu dizer que os bastardos do clã Tang vieram para Aina. Em outras palavras, o Yan falou sobre alguém o informando. Então é simples. Eles só tinham que verificar os lugares por onde o clã Tang passou, em Aina. Sorion sugeriu que eles andassem com o retrato de Unia, e eles seriam capazes de descobrir. Eles olharam para Sorion perplexos. Eles o acharam incrível. Se Unia dissesse algo assim, ele deve ter ouvido de alguém que viu o clã Tang. As coisas tinham se tornado mais fáceis para eles. Eles partiram imediatamente. Eles chegaram a uma vila. Parecia sombrio. Um membro do clã Tang relatou que, de acordo com o que ele ouviu no porto em Aina, aquela vila parece ser aquela. O ancião respondeu que é o lugar onde aquelas pessoas lá vivem. Eles decidiram ir para a vila. Esperando que aquelas pessoas não fossem hostis a eles, os aldeões pareciam sem vida. O clã Tang perguntou se alguém estava disponível. Isso chamou a atenção do aldeão. Eles viram o clã Tang. Eles perguntaram o que o povo estava fazendo ali. Um velho que poderia ser o chefe da aldeia se aproximou deles. Ele está segurando a mão de uma menina e atrás deles estão 2 guardas. Todos pareciam doentes. Shai Olson se apresentou. Sorion os observou conversando. Ele também notou como a criança parece fraca e a vila está sem vida. Então ele pensou em algo. Outros aldeões estavam abatidos. Eles pareciam ter tomado algum tipo de medicamento. O chefe da aldeia respondeu que ninguém estava desaparecido. E nada de especial está acontecendo em sua aldeia. Ele disse para eles irem embora. O ancião argumentou que comparado ao número de casas, o número de pessoas, ele foi interrompido no meio da frase, quando o chefe da aldeia lhes disse que não é nada em que eles devam se interessar. Mais uma vez, eles são convidados a voltar. Shai Olson e Sori Yong ficaram pasmos. Shai Olson sussurrou para Sori Yong, lembrando que ele disse antes. Que o povo Yayai deveria ser amigável com eles. Sori Yong não tinha nada a responder. Ele notou a garotinha. Mais uma vez. Ela desmaiou. Todos ficaram surpresos. O chefe da aldeia a colocou em seu colo. Lágrimas brancas se acumularam em seus olhos. Ele me disse, Jin, para não deixá-la, já que ela é a única parente que ele tem. Ele não suportaria vê-la doente também. Shilson se aproximou do chefe da aldeia e o informou que aprendeu um pouco sobre artes médicas. Ele pediu permissão para ajudá-los. O chefe da aldeia perguntou se era artes médicas das planícies centrais. Ele respondeu que sim. Mesmo não sendo médico. Ele tem algum conhecimento em medicina. Ele perguntou se poderia dar uma olhada na criança. O chefe da aldeia pediu que ele o fizesse. Então o chefe da aldeia estava prestes a dizer algo. Ele os informou que uma praga tem se espalhado pela aldeia há algum tempo, e crianças estão morrendo e pessoas saudáveis estão sofrendo. Shai Olson disse que tentaria. O chefe da aldeia agradeceu a ele. Eles a trouxeram para dentro. O chefe da aldeia repreendeu os guardas por ficarem ali parados, e ordenou que guiassem o médico e seu grupo para dentro. Eles correram em direção à casa. Sorion perguntou a um membro do clã Tang se o mais velho também conhecia artes médicas. O homem respondeu que sim. Ele compartilhou que as artes marciais do clã Tang envolvem lidar com veneno. Então eles são proficientes em medicina. Além disso, como as artes marciais começam com o conhecimento do próprio corpo, é preciso conhecer também algumas artes médicas. Sorion pensou que eles eram um grupo de assassinos que usavam veneno. Se ele entrar para o clã Tang, seria ótimo se ele pudesse aprender artes médicas, em vez de artes de veneno aterrorizantes. Então o homem acrescentou que às vezes eles pegam bastardos perversos e os injetam com veneno, e veem como eles reagem também. A reação de Sorion foi muito engraçada ao ouvir isso, já que ele traduziu isso para fazer experimentos humanos como ele imaginou. Quanto mais aterrorizado ele ficava, as ruas da vila estavam vazias e dentro de uma das casas, alguém suspirou. Shai Olson explicou que ele transferiu parte de seu chi para ela, e estabilizou sua respiração. O chefe da vila o agradeceu. O chefe da vila implorou para que eles salvassem sua única neta. Joel San levantou um tópico. Era porque há algo estranho com o pulso da criança. Ele perguntou se ela tinha um coração fraco desde o nascimento. O chefe da vila compartilhou que faz meio ano que ela começou a se sentir mal, além de sua neta.
Outras pessoas também começaram a ficar doentes. Eles chamam isso de doença misteriosa. É por isso que ele disse para eles voltarem. Quando eles estavam na entrada mais cedo, Shelson disse ao chefe da vila que ele lhes dará um bom remédio para o coração. Ele pediu aos aldeões que se reunissem para que pudessem experimentar. O chefe da aldeia caiu em lágrimas enquanto o agradecia. Ele o agradeceu genuinamente. Sorion observou Shay-san atentamente. Mais tarde naquela noite, um membro do clã Tang caminhava ao lado do patriarca e reconheceu o quanto o patriarca havia trabalhado duro, cuidando dos pacientes. O patriarca agradeceu a Gupi Pai. Perguntou sobre os sintomas. Sheo-san respondeu que é bastante incomum. A letargia, inchaço nos olhos, febre leve, pulsos irregulares. Os sintomas eram todos diferentes. E aqueles com sintomas graves tinham problemas com seus corações. Sheo-san perguntou onde Sorion estava. Pi respondeu que Sorion deve estar cansado de ajudar. Então ele adormeceu. Ele o deixou em seu quarto. Sheo-san concordou. Já que Sorion os estava seguindo sem conhecer nenhuma arte marcial, então é óbvio que ele está cansado. Sheo-san decidiu vê-lo. Pai se ofereceu para levá-lo até lá. Eles entraram no quarto. Sorion estava dormindo profundamente na cama, enquanto os 3 centopeias estavam em uma cesta. Sheo-san espiou pela porta. Então ele notou algo. Imediatamente ele entrou. Ele levantou a mão contra Sorion. Sua mão estava pesada quando ele deu um tapa em Sorion. Sorion acordou imediatamente com dor na bochecha. Shilson estava olhando para ele. Então Yang se perguntou o que há com ele. De repente, Yang se afastou dele. Por instinto, ele embalou sua bochecha dolorida. Ele cerrou os dentes e começou a ficar bravo. Ele perguntou por que ele fez isso e reclamou que dói. O ancião se desculpou e explicou que havia um inseto em seu rosto. Então ele queria pegá-lo, tão jovem que acha inacreditável. Shilson pediu para ser ouvido. Ele queria verificá-lo antes de ir dormir. Então ele parou por um momento. Um inseto pousou em seu rosto adormecido. Há muitos insetos venenosos na área. Então pensamos que seria perigoso deixar o inseto lá. E então a mão de Shilson se levantou sozinha. Ele mostrou a Sorion enquanto dizia que era um inseto grande. Sorion ficou surpreso ao ver isso. Então ele percebeu algo. Ele confirmou com Kielson que mesmo que os pacientes estejam sofrendo de várias doenças, todos eles têm arritmia. Kielson respondeu que está correto. Sorion percebeu que a causa da doença na cidade era. Então ele apontou para o inseto, dizendo que era o barbeiro. É uma espécie da família Reduvidae. Recebeu esse nome porque suga sangue da área dos olhos ou lábios. Eles são tão sorrateiros que sugam sangue mais silenciosamente do que um mosquito. É por isso que também são chamados de percevejos vampiros ou assassinos. Os próprios percevejos não são venenosos, mas seus estômagos estão cheios de parasitas nocivos. Então, uma vez que uma pessoa é mordida, elas podem ser facilmente infectadas através de seus excrementos. Eles causam tripanossomíase, também conhecida como doença de Chagas, e estão classificados em 7º lugar na lista de animais perigosos, que mais mataram humanos. Sorion perguntou ao chefe da aldeia se os cães da aldeia ficam sem fôlego facilmente, ou mostram sintomas semelhantes aos dos humanos. O chefe da aldeia respondeu que sim, e perguntou se é por causa do inseto também. Sorion respondeu que sim. Ele perguntou se isso significava que eles poderiam salvar sua neta. Sorion respondeu que é possível se eles tiverem o remédio certo. Shelson sorriu. Ele perguntou a Pai o que ele acha. Pai respondeu que pode ver o verdadeiro valor do jovem guerreiro. Sorion os viu e se perguntou o que há de errado com eles. Eles disseram a ele que são a família Sichuan-Tang. Sorion parecia confuso e, mais uma vez, Sheo-san repetiu a mesma declaração em sua cabeça. Sorion pergunta: e daí? Sua expressão irritada e confusa também era engraçada. Shael-san explicou que existe algo chamado Gu. Alguns dizem que são parasitas venenosos, outros simplesmente os chamam de bruxaria. São insetos cultivados por homens maus na China. Ele acrescentou que esses homens alimentam as pessoas com os insetos para causar-lhes dor, ou para fazer as pessoas fazerem o que eles querem que façam. Sorion respondeu que isso parece inacreditável. Shael-san concordou. Mas inúmeros artistas marciais foram mortos por esses Gu, ou foram forçados a matar seus próprios filhos, ou foram forçados a trair suas famílias, e se tornaram escravos daqueles homens maus. É por isso que muitos não pouparam esforços para encontrar um antídoto contra Gu.
Ele está se referindo a curas que fazem com que o Gu saia do corpo, ou que os derretam e matem dentro do corpo. Tão jovem começou a perceber isso. Então Sheolson perguntou que, se há alguém que conseguiu fazer uma cura, quem poderia ser? Então ele diz orgulhosamente que, claro, é a grande família Sichuantang. Então ele disse a eles que se eles têm algo que pode derreter a lombriga redonda do tamanho de um punho dentro do corpo, o pequeno inseto não será um problema para eles. Ele mostrou o orbe de derretimento da maldição. Mesmo um pouco desse remédio deve ser suficiente. Sorion expressou seu divertimento. Mas no fundo, ele pensou em como o nome é chique para um medicamento antiparasitário. Eles garantiram ao chefe da aldeia que podem salvar sua neta. No fim, os aldeões começaram a se recuperar um por um, começando com a neta do chefe. O chefe ficou tão aliviado. A calorosa hospitalidade dos aldeões foi uma boa recompensa extra. Vendo suas expressões brilhantes e alegres, parecia que os rumores sobre suas personalidades otimistas não estavam errados. Sheolson expressou que teria sido difícil, se não fosse por Sorion. Identificando a razão nesse sentido, ele disse a todos que não merecia gratidão, mas Sorion merece. Eles agradeceram ao jovem guerreiro e o chamaram de seu salvador. Mesmo que o remédio da família Tan tenha curado os aldeões, Sheolson deu todo o crédito a ele. Vendo Sorion receber todos os agradecimentos, deixou Sheolson satisfeito e feliz, como se fosse ele quem os estivesse recebendo. Sorion ficou tocado com essa visão. Todos se alegraram e jogaram Sorion no ar repetidamente. Um pouco depois, o chefe da aldeia sussurrou no ouvido de Sheolson sobre o que eles conversaram. Na entrada da aldeia, Sheolson perguntou a que o chefe da aldeia se referia. As aldeias que tinham pessoas desaparecidas. Shilson se lembrou disso e perguntou sobre o assunto. O velho expressou que queria retribuir o favor, o máximo possível. Então ele investigou e uma história estranha chegou aos seus ouvidos. Entre as mulheres da aldeia, há uma que vem de outra aldeia. E ela lhe contou que, alguns anos atrás, sua cidade natal sofreu uma tragédia, onde algumas pessoas desapareceram da aldeia. Todos pensaram que finalmente haviam encontrado. Shilson perguntou onde ficava a aldeia. O chefe da aldeia respondeu que era uma pequena aldeia a oeste. Eis que eles chegaram naquela aldeia. Cheira a cadáveres, eles estão no lugar certo. Sheolson viu algo. Os cadáveres, lixo e insetos estão espalhados na área. Há veneno no ar. Pai disse a Sorion para não olhar porque é muito horripilante, mas Sorion já viu tudo. Um homem notou algo e perguntou o que era. Há um pé de galinha dourado. Ele comeu o cadáver de uma cobra. É Rorô não. Estou brincando, é um pássaro misterioso. Tem uma cauda dourada e cores roxas, rosa e preto dominam seu corpo. Parecia mágico, uma pessoa não podia mais deixar desonrar os mortos. Então ele pegou uma pedra e então ele a jogou no pássaro. Shilson tentou impedi-lo. Mas era tarde demais, o pássaro não foi atingido, mas eles definitivamente chamaram sua atenção. O homem estava furioso, mas Shilson colocou a mão em seu ombro e disse a ele que algo parecia estranho. O pássaro abriu suas asas. Emite miasma no ar. Sorion ficou surpreso, derreteu os esqueletos. Alguém agarrou Sorion pela boca. Sheolson ordenou que todos corressem, enquanto segurava a boca e o nariz de Sorion. Aquela besta é um zenial. O nome se traduz literalmente como pássaro com penas venenosas. Após esse encontro, o grupo estava seguro. Eles se reuniram em torno de Shilson. Shilson informou a todos que quando abre suas asas, tem 1,5 metros de largura, seu bico é afiado e cor de bronze, e o corpo é coberto de penas roxas. Quando libera sua fúria e abre suas asas, tudo ao seu redor fica preto e morre, tornando-se veneno em sua cabeça. Tem uma coroa dourada, verdadeiramente uma presença real. Isso é chamado de Gen ou Genial. Sorion teve pensamentos, seus olhos estavam cheios de entusiasmo. Quando perguntou se é uma das 10 grandes criaturas venenosas, Sheolson respondeu que sim. Ele explicou que isso ocupa o topo dos grandes criaturas venenosas e é chamado de Genial, conhecido como o rei de todo o veneno. Sorion estava tão animado em sua mente. Até mesmo insetos venenosos e cobras na terra parecem adoráveis em comparação com ele. Sorion pensou em como armas bioquímicas estão apenas vagando em seu mundo atual. Sheolson disse que
Parece ter sido atraído ali por cobras carregando veneno. Dizia que o genial só come as cabeças de cobras venenosas. Sorion perguntou se era comum. Shailson respondeu que não. E é bastante raro. Tão raro que alguém só pode vislumbrá-lo em 100 anos. Sorion ficou tão surpreso que fez Shailson perguntar por que ele perguntou. Ele perguntou se é possível pegá-lo. Isso deixou os membros tão estupefatos, que Elson se divertiu e perguntou a Sorion se ele queria tentar pegá-lo. Sorion respondeu que sim. Mas ele está preocupado com o veneno, que Elson sorriu. Ele entendeu que Sorion tinha um grande interesse em 10 grandes criaturas venenosas. Se for esse o caso, ele disse a ele que há um jeito. Sorion ficou surpreso. Shelson informou que, se ele dominar as técnicas de veneno do clã Tang, ele se tornará imune a todos os venenos, e será capaz de resistir ao veneno de Genial. Apenas com as artes marciais de seu clã, ele pode bloquear venenos em todo o mundo. Sheol-sen foi astuto quando deixou escapar a declaração, de que eles não ensinam as técnicas de seus clãs estranhos. Mesmo que ele queira ajudá-lo como patriarca, ele não pode quebrar as regras. Sorion perguntou ansiosamente se ele poderia aprendê-lo, se ele se tornasse parte da família. Ele também perguntou se ele se tornasse imune ao veneno, ele realmente resistiria ao veneno de Genial. Shailson respondeu, é claro, e que se Sorion concordar com isso agora, ele o ensinará sem reservas. E se certificará de cuidar de seu dom também. Ele acrescentou que se Sorion demorar muito para hesitar, ele também hesitaria. Sorion sentiu a pressão. Então ele anunciou que faria isso e se tornaria um membro do clã. Ele disse a ele que estava ansioso por sua orientação. Ele o chamou de patriarca agora em vez de ancião. O homem astuto tinha um sorriso travesso no rosto e respondeu, como se ele não tivesse atraído Sorion a concordar. Shiosen disse a Sorion que a partir de então, ele é para sempre um membro da família deles, de volta ao lugar podre. Vestígios da mão de sangue Rakshasa Takunen são vistos em uma caverna. Havia pegadas também e eles chamaram o patriarca, e deu a ele um caderno que encontraram dentro da caverna. Shailson o examinou. E confirmou que é a técnica secreta da mão de sangue, garra venenosa. Sorion ficou arrepiado por ter sido escrito em sangue. Shailson decidiu voltar. Sorion perguntou se eles iriam para Sichuan. Shailson respondeu que é o melhor. Agora que eles obtiveram o núcleo do Centopeia de Ponto Azul, e garantiu o manual. Sorion perguntou se podia passar na academia, já que ele gostaria de libertar seus amigos. Shilson concordou, já que Sorion também precisa pegar seus pertences. Eles saem. Mas então, quando Sorion olhou para trás, ele notou algo. Ele apontou que havia algo ali. Eles verificaram e viram uma pena roxa brilhante do Genial. Todos eles olharam para ela enquanto pensavam. Sheol-san pegou. E ele disse a Sorion que consideraria isso como um presente comemorativo, por se tornar parte de sua família. Sorion pareceu muito interessado nisso. Sorion agradeceu a ele. Shilson respondeu que tudo está bom, exceto pela maneira como ele o chamou. Ele sugeriu mudar o título após a cerimônia. Sorion se perguntou se é como uma cerimônia de iniciação. Enquanto isso, no clã Tang, o grão-patriarca Tang Muzon, que saiu primeiro, finalmente chegou. Ele está exausto, mas não descansou. Em vez disso, ele perguntou como Huayu estava. Ele foi assistido pelos membros Tang enquanto eles entravam apressados. Eles disseram a ele que ela está se agarrando à vida. A porta se abriu e ele imediatamente chamou Huayu. As pessoas lá dentro ficaram surpresas ao vê-lo. Ele disse à sua nora que agora tem o remédio. Ele pegou o núcleo da centopeia Blue Spot. Ver que ele conseguiu fez a nora chorar. Eles se prepararam para dar a ela. Muzian ficou triste ao olhar para sua expressão dolorida. Essa foi por pouco. Ele está feliz por ter voltado correndo. A nora o encorajou a dar o remédio imediatamente. Muzian fez sua neta engolir. Um brilho azul a envolveu. Muzian colocou um dedo em sua mão para verificar seu pulso. Todos desejam que ela abra os olhos. Eles a observaram enquanto esperavam. Enquanto isso, Sorion parecia grogue. Ele ouviu que as planícies centrais são vastas, mas ele não esperava que fosse tanto. Jiainan, pegue um barco para Hongzhou, então passando por Nanjing. Após uma jornada que durou mais de 1 mês e meio, finalmente eles chegaram em Sichuan. Na residência do clã Tang de Sichuan, Pai anunciou alegremente para Sorion que é o clã Tang de Sichuan. Sorion está com a boca bem aberta. Eles estavam na entrada.
Eles o informaram que toda a montanha pertence ao Sichuan, clã Tang, por isso a montanha é chamada de Montanha do Clã Tang. Sorion engoliu em seco enquanto assimilava tudo. Imediatamente, os membros do clã Tang saíram e receberam o patriarca. Sorion ficou surpreso porque havia muitos deles. Ele se perguntou se todas aquelas pessoas são do clã Tang de Sichuan, mas entre esses idiotas feios, uma garota com um vestido vermelho também estava correndo em direção a eles. Esta estava correndo. Ela chamou seu pai. Eram lágrimas de Vaen escorrendo pelo rosto dela, pois ela estava apenas feliz por ver o pai novamente. Enquanto isso, nosso garoto Sorion estava enfeitiçado. Sheo-san ficou feliz em ver sua filha viva. Ela a abraçou fortemente enquanto se desculpava com ele. Sorion não conseguia compreender sua beleza. Ele teve um caso com uma celebridade em sua vida passada, mas ele nunca tinha visto alguém com uma aura tão radiante antes. Shilson disse a Sorion que ele tem alguém que quer apresentar a ele. Shilson apresentou sua filha Van a ele. Sorion ficou estupefato. Ele perguntou se era o que Shilson disse antes. Sorion disse que é algo sobre a erva ou a grama, que despertou a memória de Sheo-san, e disse que era sobre a flor. Sheo-san disse a Sorion que a garota ao lado dele é a flor, que Sorion dispensou. Sorion ficou sem palavras. Ele se lembrou da conversa dele sobre a flor e se sentiu envergonhado. Nesse exato momento, nosso MC sabia que ele tinha estragado tudo. Ele nunca imaginou que tinha deixado escapar a chance de ter sua linda waifu, a única filha do clã Sichuan Tang, também chamada de Flor Venenosa Tang Huaiyun. Ela carregava um fardo emocional que ninguém conhecia. Desde jovem, ouviu alguns homens velhos falando sobre ela. Eles não podem ter certeza de seu talento, mas sua beleza é notável, o suficiente para ser chamada de uma das 3 flores de Muron. Eles falaram sobre ela ter um genro adequado. O outro velho mencionou que ele disse ao patriarca para tomar uma segunda esposa, mas o patriarca se recusou e ele não entende o porquê. Quando Huang ouviu isso, ela sabia que seus pais não estavam errados. Ela queria mostrar isso aos anciãos do clã, fazendo grandes conquistas nas artes marciais da família. Ela queria mostrar que poderia fazer muito pela família, mesmo que ela não fosse um homem. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Se alguém é impaciente, perderá o caminho. Essa impaciência trouxe um demônio do coração, e esse demônio do coração levou ao desvio-chave. Então vemos Yuan acordar. Esta era a hora em que o grão-patriarca, sua mãe e outras 2 pessoas cercaram sua cama. Sua mãe parecia aliviada agora que ela está segura. Lágrimas caíram dos olhos de Huang. Ela chorou enquanto pedia desculpas à mãe. Ela queria ser uma pessoa útil para o clã, mas ela perdeu toda a sua chave interior. Seu avô respondeu e a chamou de pirralha. Ele perguntou se ela está fazendo isso, porque ela se sente mal por fazer seu pai e avô sofrerem. Ele apontou como ela alcançou o nível de 100 venenos, que ela queria desesperadamente. Ele disse para ela parar de chorar e se animar. Ele a perdeu quando disse algo sobre 100 venenos. Ela olhou para sua aura. Estava brilhando. Ela perguntou ao avô. O grão-patriarca disse a ela que tem algo para lhe dizer. É uma história sobre um jovem guerreiro misterioso, que não apenas salvou sua vida, mas também lhe deu o chi interior de 1000 venenos, não apenas 100 venenos. No momento presente, Huaiyun perguntou sobre a erva. Sorion não teve resposta. De novo, Sorion ficou envergonhado por se referir à filha de Shei-san como erva, porque ele estava tão imerso na história sobre os 10 grandes criaturas venenosas. Ele disse ao seu eu passado para refletir sobre isso. Ele tentou descartar isso, dizendo que o patriarca havia levado a piada longe demais. Ele disse a ela que era um prazer conhecê-la. Foi tão engraçado como os membros do clã estavam todos sorrindo ao testemunhar o encontro desses 2 jovens adultos. Sorion se apresentou. Ele disse a ela que sabia que ela estava doente. Então ele está feliz em ver que ela está saudável agora. Uyan disse a ele que era um prazer conhecê-lo. Ela se apresentou como Uyan, e que ela também é chamada de Flor Venenosa. Ela agradeceu a ele por salvar sua vida, e que ela nunca esquecerá seu favor pelo resto de sua vida. Sorion ficou apaixonado por quão bonita ela é. Sheol-san perguntou a Sorion o que ele achava. A boca de Sorion caiu quando ele ouviu uma voz em sua cabeça. Ele supôs que era algum tipo de transmissão de som. Sheol-san perguntou se ele concordava com ele, que a filha dela é uma beleza.
Ele perguntou a Sorion se ele quer conhecê-lo mais. Poucos momentos depois, Sorion descansou em um grande banho. As centopeias estavam dormindo pacificamente em uma cesta. Sorion sentiu como se fosse morrer. Ele parecia abatido, então ele notou algo. Ele sorriu ao ver as centopeias. Uma centopeia acordou e sorriu para ele. Normalmente elas nunca cairiam. Mas quando ele disse a elas que água quente faz mal para elas, e sugeriu que ficassem no balde, elas simplesmente entraram como se entendessem. Ele acha misterioso. É como se pudessem entendê-lo. Shilson disse que eles reagem à intenção de matar. Duas centopeias estão agora acordadas e observando. Ele disse a eles que se sente envergonhado, porque eles ficam olhando para seu corpo nu. Então as duas centopeias se esconderam dentro do balde. Sorion estava divertido. Ele se lembrou que pai disse que as centopeias eram criaturas espirituais. Ele fez uma anotação mental para perguntar o que são criaturas espirituais. Mais tarde, ele pensou sobre isso. Ele não consegue se acalmar por causa do que Kelson disse. Ele sabia que tinha que partir rapidamente, em um pavilhão diferente. A família está reunida em volta da mesa. Lá está o grande patriarca. O patriarca, sua esposa e filha. Shilson disse a todos que ele vai dar o quarto da ala leste ao jovem guerreiro. Este quarto é um dos quartos de um casal, em uma residência tradicional chinesa. O grande patriarca perguntou se o jovem guerreiro é realmente tão talentoso. O patriarca respondeu que sim. E que ele pensava que eles se encontraram por acaso, mas a ajuda dele não foi o encontro de sorte. É a própria pessoa. Ele explicou isso. Não só seu conhecimento sobre criaturas venenosas é extraordinário. Ele até matou o Yang. Além do mais, ele encontrou criaturas espirituais lendárias, como o pássaro de penas venenosas. Além disso, ele até chocou os ovos do centopeia de manchas azuis ele mesmo. O grande patriarca comentou que o patriarca havia encontrado um tesouro. A atenção deles mudou para o Ayan Shelson. Disse a filha dela que ele quer pegar o jovem guerreiro como seu genro. Ele perguntou o que ela achava disso. O Ayan pensou sobre o que isso significava. Então ela percebeu que ficou em silêncio. Ela queria mostrar que poderia ser muito mais útil para o clã deles, agora que ela adquiriu a Constituição. Além de 100 venenos, a Constituição dos 1000 venenos. Ela respondeu que também é membro do clã Tang, e ela entende o que seu pai está dizendo. Mas ela disse a ele que se o jovem guerreiro a merece, é para ela descobrir. Então ela saiu correndo da sala. Foi um cenário tão estranho. Na cabeça de Shelson, o jovem guerreiro deve ter cuidado. Por mais bonita que seja sua rosa, ela também tem espinhos afiados. Huang correu rápido. Ela se sentiu magoada. Agora ela finalmente adquiriu a Constituição dos 1000 venenos. Se ela parar por aí, os anciãos nunca a reconhecerão. Ela planejou verificar minuciosamente que tipo de pessoa é o jovem guerreiro, de suas qualificações à sua personalidade. Enquanto isso, Sorion está pensando no que ele deveria fazer. Ele sabia que ela provavelmente guardaria rancor dele. Ele perguntou aos seus filhos, também conhecidos como Centopeia, o que ele deveria fazer do nada. Huang apareceu e o chocou pra caramba. Ela estava realmente deslumbrante. Mano, esse estilo de arte está me perturbando muito. Me lembra alguns manhwas que não podem ser nomeados. De qualquer forma, de volta ao resumo. Ela disse a ele para desculpá-la por um momento. Ela está com pressa. Ela pediu a mão dele. Ele deu a ela como um cachorro dando a pata ao seu humano. Então ele corou. Ele disse a ela que não sabe por que ela está com pressa, mas ele sugeriu fazer essas coisas depois que eles se aproximarem. Ele é tímido ao dizer que é uma ordem para coisas como essa. Vaion perguntou sobre o que ele está falando. Então a ficha caiu para ela. Todo o rosto dela ficou vermelho como um tomate, enquanto ela o corrigia que não era isso que ela queria dizer. Sorion se sentiu fria e desapontada, ao saber que não era o que ele pensava. Houve um silêncio estranho. Vaion suspirou. Ela esclareceu novamente que não é o que ele está pensando. Ela só queria verificar o pulso dele. Ela adivinhou que era porque ela pediu a mão dele de repente, que ele entendeu mal. Sorion sentiu vergonha por sentar-se ao lado dele, enquanto se desculpava por aparecer do nada e agir rudemente. Ela disse a ele que ele é jovem e ainda não atingiu a maioridade, mas ele parece ponderado. Então, ela planeja explicar a ele o que está acontecendo. Ela começou a explicar enquanto Sorion prestava muita atenção. Pelo que Sorion ouviu, ele pensou que era um drama medieval, como o único descendente direto.
Huaion constantemente enfrentava esquemas malignos dos familiares da filial. Portanto, para garantir a continuidade da linhagem familiar, os anciãos planejam trazer um genro altamente capaz. Eles até consideraram como a posição de Sorion na família poderia mudar, se ele se juntasse a ela. Yun pede desculpas antecipadamente, porque há algo que ela precisa confirmar. Ela disse a ele que, mesmo que as coisas não saiam bem, ela não tem intenção de tratá-lo mal. Ela reconhece que ele é seu benfeitor. Então, é claro, ela quer tratá-lo como um convidado ou algo como irmãos jurados. Sorion estendeu a mão. Ele disse a ela que entendia o que ela queria dizer. Então ela está livre para confirmar o que quer que precise. Ela observou, pegou a mão dele e colocou a mão no pulso dele. Ela começou a emitir uma aura azul ao seu redor. Ela explicou que as artes marciais do clã Tang não são algo que qualquer um pode aprender. Algumas pessoas podem aceitar toxinas em seus corpos e dominar as técnicas do clã Tang, enquanto outros simplesmente não conseguem. É por isso que o clã Tang. As técnicas de veneno exigem que se adapte gradualmente aos venenos, à medida que sua energia interna cresce. Somente aceitando todos eles é que se pode alcançar a maestria. Há um nível nos venenos. Começa com 5 venenos, depois 10 venenos, 100 venenos, 1000 venenos, finalmente, 10.000 venenos. Felizmente, o corpo de Sorion é capaz de aprender as técnicas de veneno. No entanto, são apenas 10 venenos. Isso significa que seu corpo só pode lidar com 10 tipos de toxinas. Ter um corpo de 10 venenos é impressionante, especialmente para alguém que não nasceu no clã Tang. Sorion ficou perplexa. Vai-un continuou a expressar que em termos de habilidade geral, isso só o colocaria no nível de um artista marcial de primeira linha. A maior proeza de artista marcial, alguém sem talento inato poderia alcançar. Ela decidiu se despedir. Ele se despediu dela. Sorion pensou que ele tinha um corpo de 10 venenos. Ele ficou pálido. Percebendo que isso poderia significar que ele não conseguiria pegar o genial, para Sorion é um assunto sério. Algumas horas depois, alguém saiu do banho. Era Huaion e um homem. Que fanservice! Ela notou que, desde que ela pegou o núcleo interno da centopeia Blue Spot, seu corpo emite um cheiro estranho. E isso acontece mesmo que ela tome banho várias vezes ao dia. Enquanto vestia suas roupas, ela se perguntava se era algum tipo de punição por falar ingratamente com aquele que salvou sua vida. Nosso garoto Sorion estava profundamente adormecido em seus sonhos. Ele está falando com alguém. Que lhe disse o quão grata ela era por sua gentileza. Era Huaion. Ele perguntou se estava sonhando. Huaion respondeu que pode parecer um sonho, mas não é a Huaion ali. Explicou que ela emprestou a aparência da garota, que consumiu seu núcleo interior, para evitar assustá-lo. Ela se apresentou como a mãe de todas aquelas criaturas, a centopeia de mancha azul. Sorion não conseguiu acompanhar 3 garotinhas se aproximando dele. Ele deduziu que aquelas 3 são seus bebês. Ele perguntou a ela como ela apareceu em seus sonhos. Ela explicou que foi morta sem piedade, deixando seus filhos para trás. E seu rancor atingiu os céus. E seu espírito permaneceu no núcleo interno. Ela acrescentou que, enquanto amaldiçoava de dentro do corpo da garota que consumiu seu núcleo, uma chance de resolver seu rancor surgiu, permitindo que ela aparecesse em seus sonhos dessa forma. É tudo porque ele trouxe todos os filhos dela com ele. Sorion sabia para si mesmo que no final, ele foi quem revelou sua localização. Ele não queria. Mas ele acabou se envolvendo na morte da centopeia manchada azul. Ele a observou. Ela perguntou ao seu benfeitor se ele poderia lhe conceder um pedido. Ele respondeu que sim e prometeu cumprir qualquer pedido que ela tivesse. Ela pediu a ele para cuidar de seus filhos até que eles estejam totalmente crescidos. Sorion estava confuso, já que as centopeias deveriam se tornar independentes. Depois de trocar de pele 2 vezes do corpo de sua mãe, ela respondeu que pode ser verdade para as criaturas menores, mas eles são diferentes. Ela explicou que, até que os descendentes de sua espécie troquem suas cascas 2 vezes, eles permaneceram dependentes da chave, fluindo do núcleo interno de sua mãe. Depois, eles continuam a crescer alimentando-se da verdadeira chave de outros seres. Isso fez Sorion perguntar que, já que viam consumir o núcleo interno, isso significa que os bebês precisam ficar com ela? A mãe centopeia disse a ele que ele precisa entender as circunstâncias. Ela apontou que antes
Ela amaldiçoou a garota por causa de seu núcleo interno. O corpo da menina está emitindo um odor fétido. Ela pretendia garantir que nenhum homem jamais se aproximasse da garota, impedindo-a de ter filhos. Em troca de levantar a maldição, ela barganhou para deixar seus filhos absorverem o chi de seu núcleo interno, e talvez assim Sorion também pudesse ganhar o coração da garota. Sorion pensou sobre isso. Então ele sorriu e respondeu que não concordava com isso. Ele não quer se aproveitar da situação difícil de Yun. A mãe centopeia não pôde deixar de admirá-lo por ser uma pessoa honrada. Ela perguntou como ele planeja superar o desafio. Ela apontou que a garota está procurando por um homem forte, e que ela não pode exatamente adquirir o núcleo interno dos 10 grandes criaturas venenosas para ele. Isso deu uma ideia a Sorion. Ele pediu a ela para confiar nele nisso. Ele disse para ela deixar com ele que tudo daria certo. No dia seguinte, Sorion e Huaion estão sentados lado a lado. Huaion agora entende que o cheiro vindo de seu corpo é devido ao núcleo interno da centopeia de ponto azul. Sorion disse a ela que está certo. E que se ela anexar as centopeias ao corpo dela a cada poucos dias, e deixá-las absorver o chi, o cheiro naturalmente desaparecerá. Huaion tinha uma pergunta, mas ela se sentiu desconfortável em dizer, independentemente. Ela perguntou a ele se está tudo bem para ele compartilhar com ela, sem pedir nada em troca. Ela sabia que ele poderia facilmente pedir algo como compensação. Sorion sorriu. E então ele disse que não conseguia se forçar a tirar vantagem da situação difícil de uma mulher. Ele se recusou a ser tão desavergonhado. Huaion ficou surpresa com a resposta dele. Ela se sentiu mal e respondeu que ela não continuaria apenas aceitando a bondade dele, sem oferecer algo em troca. Agora ela considerava as palavras de seu pai seriamente. Vendo Sorion, a fez perceber que existem coisas mais valiosas do que talento, ou proeza marcial. Sorion mencionou que também estava pensando. Ele levantou o tópico. Quando ela mencionou que ele tem 10 corpos de veneno, e só pode absorver 10 tipos de toxinas, então Sorion teve uma ideia de se ele só pudesse absorver 10 tipos de toxinas, para preencher esses 10 espaços com as toxinas das 10 criaturas mais venenosas, das planícies centrais. Viun ficou surpresa ao ouvir isso. Ela interpretou como que ele quer se tornar o mais forte sob os céus, tudo por causa dela. O pensamento a fez corar para uma das 3 flores de Murim. A flor venenosa Tanruyun. Esta foi a primeira vez que um homem fez uma confissão tão ousada. Para ela, ela corou enquanto Sorion sorria para ela. Ela perguntou a ele se ele percebeu o que disse. Então Sorion respondeu que não. Huaion disse a ele que o caminho será incrivelmente difícil e desafiador. Pode levar 10 anos ou até 20 anos, ou talvez o esforço de uma vida inteira para enfrentar tal desafio. Foi engraçado como a expressão de Sorion ficou sombria, enquanto se perguntava se realmente demoraria tanto tempo. Huaion continuou corando. Huaion mencionou que Sorion tem 15 anos, e em 3 anos, quando ele atingir a maioridade e estiver pronto para se casar, se ele conseguir lidar com pelo menos uma das 10 grandes criaturas venenosas até então ela será concebida. Ela disse, embaraçosamente, que se ele tiver sucesso, haverá uma possibilidade de casamento. Ela gritou que estará torcendo por ele. Então se levantou e saiu correndo. So Yang ficou intrigado. Ele a chamou. Ela se virou e perguntou se ele ainda tinha algo a dizer. Ele sugeriu que ela fosse tratada e ficasse, mesmo que seja por apenas algumas horas. Ela estava envergonhada, mas voltou. Ele garantiu a ela que não há nada para se preocupar, já que a pequena centopeia não morde. Ele reuniu seus filhos. Ele disse a eles para irem para a mãe deles em vez do pai. Ouvir isso deixou Huaion vermelha como um tomate. Ela perguntou sobre as palavras pai e mãe, mas imediatamente Sorion disse a ela que não era isso que ele queria dizer. Xiu-san, sua esposa, e Museon estão reunidos na mesa. Eles conversaram sobre como o talento extraordinário do jovem guerreiro não conseguia nem conquistar o coração de sua filha. Museon perguntou se eles os viram esta manhã. Ele compartilhou que parecia que algo estava acontecendo entre os dois. A mãe de Huaion respondeu que parecia que o jovem guerreiro foi rejeitado por Huaion. Os homens estavam pensando muito. Mo Xiang afirmou que forçar um casamento não é a coisa certa a fazer, e que seria melhor para eles desenvolverem sentimentos um pelo outro naturalmente. A mãe de Yuan sugeriu
Deixar Wan cuidar do treinamento de artes marciais do jovem guerreiro, para que eles passassem mais tempo juntos, e isso os ajudaria a se aproximarem. Shelson respondeu que é uma boa ideia. Muzan afirmou que eles deveriam descobrir se o curandeiro ancião, Seide, pode conceder a graça do elixir purificador de medula e essência. Se a aptidão do jovem guerreiro for baixa, pode ser levantada. Shilson ficou surpreso que ele sugerisse isso, porque não foi possível para Huaiyun. Então é melhor que eles não criem expectativas. Muzian concordou ao mesmo tempo. Huaiyun está do lado de fora da porta. Ela se anunciou ao pai. Sheousan perguntou o que o trouxe naquela hora. Ele a convidou para entrar, ela corou. Ela não esperava ver os três ali. Ela veio porque tinha algo a dizer. Ela corou novamente, então de uma vez. Ela expressou que fará como o pai disse. Shilson ficou surpreso. Ele perguntou o que ela queria dizer. A mãe de Van a convidou para sentar. E então ela perguntou a ela se ela queria dizer que o jovem guerreiro havia chamado sua atenção. Ela está envergonhada. Ela nem conseguiu dizer uma palavra. Jason estava curioso para saber como isso aconteceu de repente, especialmente quando eles pensavam que ela não gostava dele antes. Ela começou a dizer que o jovem guerreiro. Então ela transmitiu que Sorion disse que se tornaria o maior do mundo por ela. Ele prometeu isso a ela. Shelson ficou surpreso e curioso. Então ela a encorajou a contar mais. Ela disse que, embora o talento inato de Sorion esteja apenas no nível de 10 venenos, ele prometeu preencher a lacuna derrotando 10 grandes criaturas venenosas por ela. Museum ficou divertido. Sheol-san ficou surpreso. Museum riu alto e comentou que o cara com certeza tem coragem. A mãe de Vyun ficou impressionada. É improvável encontrar um pretendente como esse. Ela explicou que, embora seu coração esteja disposto, ela disse a ele que só concordaria com o casamento se ele pudesse capturar uma das 10 grandes criaturas venenosas antes de atingir a maioridade. Ela se perguntou se ele entendeu a resposta dela. O pai dela brincou que ela deveria ter dito pelo menos 3 criaturas. A mãe dela afirmou que os homens não são particularmente perspicazes sobre essas coisas. Wyan perguntou à mãe se ela deveria ir explicar para ele. A mãe dela respondeu que não. E que, se ele não perceber que eles já deram sua aprovação, ele se esforçará mais. Mu Xiang disse para tratá-lo como um futuro genro, mas agir como se eles estivessem indecisos. Eles esperavam que com todo esse esforço, ele naturalmente se tornará parte da família. Enquanto isso, a mãe Centopeia disse a Sorion que ele era impressionante. Ela disse a ele que ele conquistou completamente o coração da moça. Ele respondeu que é tudo sobre coragem e perseverança. Ela sorriu calorosamente para ele. Ela o chamou de benfeitor dela. E informou que provavelmente seria a última dela. Seu ressentimento foi resolvido. Então sua alma em breve ascenderá à vida após a morte. Ela perguntou se havia algo que ele pudesse fazer por ele. Ela fará tudo o que for possível. Então o jovem pensou sobre isso. Ele perguntou se podia dar uma olhada no corpo dela. Ela se sentiu tímida, mas pensou que era esperado, já que ele é um homem. Afinal, ela o via como alguém com uma fraqueza por luxúria. Ela revelou o ombro e estava prestes a se despir. Ele perguntou se ela realmente precisava atirar. E isso a fez corar ainda mais. Ela perguntou se não deveria atirar. Sorion esclareceu que não era isso que ele queria dizer. É engraçado como as crianças estão cobrindo os olhos. Sorion esclareceu que queria ver a aparência de uma mancha azul. Centopeia. Ela se sentiu horrorizada ao entender. Fumaça cobriu a área. Então ela revelou sua verdadeira forma. Sorion fica boquiaberto com a visão dela. Ele estava animado e feliz em vê-la de verdade. Era incrível o quão enorme ela é. Ele perguntou se podia tocá-la. Mas ele já está fazendo isso. Ele perguntou sobre o corpo dela como se fosse a prova d'água. Ele falou sobre sua visão dela caminhando. Ele perguntou se podia tocar nas pernas dela. Mas ele já está fazendo isso. Ele perguntou quão forte é o veneno dela. Ele perguntou sobre os olhos dela, até mesmo as antenas. Ele estava tão apaixonado. As crianças ainda estão com os olhos cobertos. É realmente fofo. Sorion estava tão entusiasmado que até queria tocar nas presas dela. Ela respondeu que era perigoso. Mas ele insistiu que isso tornava a Centopeia Blue Spot. Ela está começando a se perguntar se suas filhas vão ficar bem com este homem. A razão para isso é porque ela sabia que o toque dele é qualquer coisa menos ordinário.
É engraçado e estranho como Sorian baba enquanto a acaricia. Chelson conheceu Sorian tomando uma xícara de chá. Ele disse que ouviu tudo de Van. E é por isso que ele será tratado como genro. Sorian expressou como ele pensava que deveria esperar 3 anos. Chelson interrompeu dizendo que o casamento naturalmente aconteceria quando ele atingisse a maioridade. Sorian tentou esclarecer que não era isso que ele queria dizer. A mãe de Waiun recebeu Sorian na família com entusiasmo e se apresentou como seu genro. Museum também ficou satisfeito. Ele afirmou que agora Waiun havia encontrado um par adequado. O clã deles prosperaria ainda mais. Sorian olhou para Waiun enquanto se perguntava o que está acontecendo quando deveria haver condições para o casamento. E isso fez pensar que eles provavelmente o haviam aceitado. Sem qualquer discussão, ele decidiu entrar no jogo por enquanto e respondeu que está ansioso pela orientação de todos. Sorian ficou intrigado. Quando Musaion disse a Chalizon que eles deveriam começar imediatamente, Chalizon informou Sorian que, antes que ele pudesse aprender as artes do veneno do clã Tang, há algo que eles devem mostrar a ele. Ele perguntou o que era. Os anciãos tinham um sorriso malicioso no rosto. Chelsin revelou que é o Salão dos 10.000 Venenos. Ele tem certeza de que é algo que Sorian vai amar absolutamente. Eles estavam esperando por esse momento, para Sorian como membro da família. Para dar seus primeiros passos no Salão dos 10.000 Venenos. É uma tradição querida para toda a família. Sorian chamou Museion de avô. E expressou que está ansioso por isso. Sorian está animado, já que ele assumiu que é um lugar onde 10.000 tipos de venenos se reúnem. Mas ele viu o rosto lateral de Waian. Ele não pôde deixar de se maravilhar com a beleza dela. Ele se lembrou do ditado de que as belezas são melhor admiradas de lado. E atualmente era como uma sessão de fotos que ganhou vida. Sorian corou. Foi engraçado como ele foi pego por seus sogros. Eles tinham um sorriso no rosto. Shilson comentou que nesse ritmo, ele pode desgastar o rosto de sua filha. Ele disse a ele que Ion é a mulher dele agora, mas ele a observa tão distraidamente. A sogra não pôde deixar de expressar o quão Sorian parecia, como se estivesse completamente apaixonado por Ion. Tanto Ion quanto Sorian ficaram vermelhos. Ion diz para ele prestar atenção onde está andando, e Sorian gagueja ao responder que sim. Um pouco depois, havia 3 homens em frente à porta grande. 2 homens estavam orgulhosamente parados enquanto seus músculos saltavam de seus corpos. Eles me lembraram de Upin e Pin. Não sei porquê. Enquanto um homem com o manto do clã Tang está no centro, e ele recebe o grão-patriarca. Museon ordenou que eles abrissem os portões, já que ele está lá para mostrar brevemente seu neto por afinidade, o Salão dos 10.000 Venenos. Os homens obedeceram suas ordens. Em sua cabeça, Sorian comentou como para algo da Idade Média. A segurança é ridiculamente rígida. O homem de manto preto anunciou para abrir os portões, e os 2 homens musculosos agarraram a porta pesada e a abriram. Eles colocaram toda a sua força em abrir a porta gigantesca. O homem de manto preto comentou que o portão foi aberto mais rápido naquele dia. Só Yang ficou surpreso com essa reação. Depois de abrir totalmente o portão, os 2 homens musculosos pareciam exaustos. O homem de manto preto os convidou a entrar. Shilson olhou para Sorian brevemente enquanto eles estavam passando. Sorian se incomodou em olhar para o homem musculoso cansado, como para dar consolo. Shilson explicou que o portão de ferro é forjado em aço cunil, originário do deserto do sul. Até mesmo abrir o portão é considerado uma honra. Eles chegaram lá dentro. É o tesouro, onde o clã Tang de Sichu armazena todos os seus venenos. É chamado de Salão dos 10.000 Venenos, pois contém 10.000 venenos. Museon o avisou para ser cauteloso e não tocar em nada imprudentemente. Sorian respondeu que entendeu. Ele também confirmou se continha 10.000 venenos. Chelson compartilhou que os venenos são cuidadosamente categorizados como venenos paralisantes, venenos do sono e muitos mais. Essas pessoas idosas certamente adoram provocar esses 2. Ficou evidente quando Chelson pediu a Huiyan para explicar a Sorian, já que ele sabia que Sorian gostaria de ouvir isso dela. O constrangimento estava escorrendo de Huaiyu e Soriang enquanto eles coravam. Apesar disso, Huaiyu aceitou a tarefa. Huaiyu pegou a mão de Soriang
e o levou ao veneno mais forte do clã Tang. Huaiyan parecia estranha enquanto os idosos adoravam a interação deles. Ela começou a apontar para o veneno dissipador de Qi, aquele que os artistas marciais mais temem. Uma vez inalado, torna a energia inutilizável. Então ela aconselhou Sorion a ser extremamente cauteloso. Ela apontou para o canal elemental. Veneno necrosante, veneno destruidor de espíritos, veneno de polpa sangrenta e até mesmo veneno de roubo de alma de 7 passos. Ela disse a ele que todos eles são venenos potentes, mas o veneno mais forte do clã Tang é algo totalmente diferente. Ela deu a ele uma pequena semente. Sorion estava confuso em sua cabeça. Ele viu semelhante a um feijão tigre. Huan explicou que é o veneno mais poderoso em existência. É claro, deixando de lado os venenos das 10 grandes criaturas venenosas. Ela acrescentou que é uma planta que simboliza o clã Tang. É chamada de semente da planta mamona. Sorion ficou intrigado com sua semente de mamona. Ele pensou em ricina, uma toxalbumina altamente potente. Apenas 2 miligramas podem ser letais para um adulto. É famoso por ser usado no assassinato do guarda-chuva de dissidentes búlgaros durante a Guerra Fria. É um veneno 100.000 vezes mais forte que o cianeto. Sorion proferiu. Que é o veneno que mais se aproxima do ideal do clã Tang. Incolor, inodoro, insípido e sem forma. É por isso que eles o chamaram o mais raro e precioso de todos os venenos, veneno dourado. E quando é usado para matar alguém, eles chamam de morte dourada. Huang disse a ele para prestar atenção. O veneno mais forte não é o que causa mais agonia, ou causa morte mais horripilante. O veneno mais forte é aquele que mata silenciosamente, rapidamente e sem deixar vestígios. Ela compartilhou que as artes de veneno do clã Tang de Sichuan buscam o ideal, o sigilo e a certeza. Na cabeça de Sorion, eles são comparáveis a um clã de assassinos. Muzian disse a eles que já era o suficiente por agora. Muzian o convidou para ver as bestas venenosas, que Sorion estava ansioso para ver. Muzian até ofereceu, se Sorion estiver interessado, ele poderia até supervisionar seus cuidados, e que o clã fornecerá total apoio para qualquer coisa que ele precise. Na cabeça de Sorion, a tradução é que eles apoiarão seu hobby. Ele parecia tão animado. Quando eles estavam prestes a ir, o patriarca foi imediatamente chamado. Pi estava ofegante por correr rápido. Eles perguntaram o que havia acontecido. Pi disse ao patriarca que ele precisava ir ao pavilhão da Tartaruga Negra. Imediatamente o patriarca perguntou por quê. Pi estava prestes a dizer algo sobre o ancião do clã, mas Mo Xiang o interrompeu com seu ataque de raiva. Ele perguntou o que aqueles bastardos estão aprontando agora. Sorion estava pensando. Se eles estão relacionados aos membros da família filial que nós, e o mencionou. Pai informou que há 2 questões. Primeiro, o remédio que eles enviaram ao Lorde da cidade de Sichuan não teve o efeito desejado. E ele enviou uma carta cheia de reclamações, antes de Pei revelar a segunda. Ele olhou para Sorion primeiro. Sorion suspirou. Pei revelou que era sobre o Salão dos 10.000 venenos. Sorion previu que os rumores já estavam circulando. Eles decidiram partir por agora. Mas não sem Museu ordenar que Sorion fosse com eles, no pavilhão da Tartaruga Negra. Os anciãos notaram o patriarca. Eles começaram a reclamar. Como ele tomou uma decisão tão crítica sozinho, eles protestaram contra ele. Escolheram um órfão de origens desconhecidas para se juntar à sua amada, Huaiyan. Isso irritou Shilson. Ele não gostou disso. Eles disseram que Sorion é um órfão com origens desconhecidas. Shilson começou a emitir uma aura verde de seu corpo, enquanto perguntava se eles estavam insultando seu genro. Os anciãos do clã insistiram que é verdade. Musa Yan gritou que foi ele quem tomou a decisão. Ele perguntou se eles tinham algum problema com isso. Os anciãos do clã ficaram perturbados. Os anciãos perguntaram ao grande patriarca, para tentar colocar algum juízo na cabeça do patriarca. Eles expressaram que confiar a gestão de 10.000 venenos a um estranho, com habilidades não comprovadas é absurdo. Musa Yan enfatizou que ele acabou de dizer que ele mesmo aprovou. Enquanto isso acontecia, Huaiyan estava consciente de Sorion e ela sussurrou um pedido de desculpas para ele. Na cabeça de Sorion, seu pensamento inicial foi bondade. Ele suspirou ao perceber que a fez se preocupar. Em sua cabeça, ela quem deveria estar se desculpando. Todos ficaram surpresos quando ouviram Sorion dizer, com licença, desculpe interromper sua conversa. Então ele começou a dizer que
já que é uma questão que decorre de sua falta de habilidade. Ele sugeriu demonstrar suas habilidades e provar a si mesmo para os anciãos do clã. Os anciãos foram pegos de surpresa. Sorion proferiu que ele poderia fazer isso, ajudando-os a resolver a questão problemática com o senhor da cidade de Sichuan. Em um tom silencioso, Huaion perguntou a ele o que ele estava tentando fazer. Sorion não é o tipo de pessoa que se manifesta e faz alarde, mas se eles estão perturbando sua vida pacífica de dono de animal de estimação, então este homem não vai deixar isso passar. Isso é tudo por hoje. Se você chegou a esta parte, por favor, comente abaixo seu Pokémon favorito ou seu animal favorito. Curta o vídeo para a parte 2. Obrigado e vejo vocês no próximo.